Gente, oi, boa noite, testando. Pode falar? Precisa do microfone? Precisa do microfone? Precisa. Deu? Eu vou ficar na frente da mesa. Ai, ai. Pode começar? Oi. Beleza, então. Gente, boa noite. Eu sei que tá muito frio. Assim, eu já amo vocês desde o começo. Só de vocês estarem sentados aqui do lado de fora, passando frio. Só pra me ouvir, assim, durante umas 2 horas, assim, eu amo muito vocês, de verdade. Mas, vamos começar rapidinho então com uma oração, para crescer o coração pelo menos? Vamos lá. Pai amado, gratidamos por este momento. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom para conosco. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos resgatou dos nossos delitos, dos nossos pecados, ó Deus. Nos enviou o Teu Filho, amado. Graças te damos, ó Deus, porque podemos, mediante isso, mediante a Tua obra, mediante a obra do Teu Espírito, selada pelo Teu Espírito, por meio do Teu Filho, podemos então olhar o mundo à nossa volta, observar as coisas, a natureza, o mundo, a cultura e tudo aquilo que está à nossa volta e que se desenvolve, assim como a história, as ciências, todas, e olhamos não com olhos míopes, ó Deus, mas por meio das lentes da Bíblia, ó Pai. Graças te damos porque a Tua palavra é verdadeira e dura para sempre, e podemos, ó Deus, utilizá-la, utilizar tudo aquilo que o Senhor falou para que usemos como ferramenta e, acima de tudo, para honrar e glorificar o Teu nome. Graças te damos mais uma vez porque o Senhor falou conosco por meio da Tua palavra e é por meio dela que podemos analisar todos os aspectos da nossa vida. Em nome de Cristo que te agradecemos. Amém. Gente, eu tinha pensado aqui, o tema aqui de hoje, basicamente a gente vai falar um pouquinho sobre marxismo cultural. Bem assim, bem passando, bem rápido, até por conta do tempo e tudo mais, tá frio, tá noite, eu sei que vocês querem dormir. E depois a gente vai fazer um aprofundamento no que seria aquilo que a gente chama de uma antítese, o que seria uma antítese bíblica. Mas, antes de tudo, né, hoje é dia 31, dia da Reforma, e sempre quando a gente fala sobre a Reforma Protestante, ou quando nós ouvimos os nossos pastores falarem sobre a Reforma Protestante, ou outras pessoas do qual são importantes para nós, de maneira geral, eu acho que uma das coisas que mais me marca na Reforma Protestante é aquilo que ela traz consigo, que é claro, primeiro o resgate que tinha de você tornar esse olhar das Escrituras, né? Você olhar a sua vida então mediante tudo aquilo que a palavra de Deus diz. E parte daquilo que a gente vai fazer aqui hoje de uma maneira bem rápida e simples, e o que eu gostaria de fazer com vocês é iniciar então, eu quero que vocês entendam o seguinte, né? A primeira coisa e mais importante é que a Bíblia, né, ela é essa nossa lente, a lente por qual a gente vê o mundo. Isso vocês já ouvem bastante. E já vai abrindo aí na Bíblia, em 1 Pedro 3,15. Então, como eu estava falando, essa é uma das partes, assim, uma das coisas que eu creio, das várias, que mais me encanta quando a gente fala então da Reforma Protestante. E se tudo que a gente analisa, todas as coisas que a gente faz, a maneira do qual a gente vive a vida, tudo então parte das lentes da Bíblia, né, nada mais natural do que a gente começar falando dela. Então, olha só o que a palavra de Deus diz aqui em 1 Pedro 3,15. 1 Pedro 3,15. Antes, santificai ao Senhor, Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer
qualquer um que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E quando nós falamos então da fé cristã de maneira geral e como isso se aplica na nossa vida, esse aqui é um dos versículos chave quando a gente fala um pouquinho sobre apologética, fala um pouco sobre o que é então dar a razão da sua esperança, né? Acima de tudo, então, antes você tem o quê? Que santificar a Cristo, você tem que santificar ao Senhor Deus, né, no seu coração. E feito isso, ou seja, vivendo uma vida condizente com o Evangelho, vivendo uma vida condizente com aquilo que a palavra de Deus diz, você então tem sempre que estar preparado para responder àqueles que te pedem a razão da sua esperança. Só que estar preparado para isso vem de várias maneiras, né? Acima de tudo, óbvio, aqui o mais claro é que a gente tenha primeiro o nosso contato constante com as Escrituras, com a palavra de Deus. E também a possibilidade que a palavra de Deus dá para a gente fazer essa análise bíblica a partir da palavra dele. E isso é estar preparado, então, para responder àqueles que, então, pedem a razão do nosso coração, da nossa esperança. Todo mundo aqui já ouviu falar de marxismo? Todo mundo? Todo mundo? Beleza. Então, pois é, vou chegar lá. Mas basicamente, quando a gente fala então sobre marxismo, sobre marxismo cultural, ou simplesmente sobre como quando a gente para olhar as universidades, para olhar como algumas coisas chegaram no ponto que chegaram, desde aspectos culturais, aspectos relacionais, que estão dentro dos aspectos culturais também, a gente tem plena certeza e consciência e tranquilidade que é Deus que conduz tudo a história. Mas ainda assim, conforme Deus vai contando a história e vai conduzindo ela, existe um aspecto do qual o homem ele é responsável, aí existe essa responsabilidade dele do qual aquilo do próprio mandato cultural que Deus deu, do próprio cultivo da cultura, das coisas que o homem naturalmente faz, e Deus exige assim e pede assim do homem. Desde o pecado, então, ele tem esse senso emancipatório, né? Essa necessidade, então, de se esconder de Deus. Mas eu não vou trabalhar os textos aqui, eu vou deixar para trabalhar mais para frente, porque quando a gente fala sobre marxismo, quando a gente fala sobre questões que estão muito na boca das pessoas hoje em dia, tanto no Instagram, no Facebook, nas universidades, obviamente, algo muitas vezes passa ou pode passar desapercebido na gente. E a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que quando a gente fala sobre marxismo, seja o marxismo clássico, depois eu vou definir, mas ou independente, ou seja, qualquer outro tipo de filosofia, é entender a história à luz dessa tensão que existe. De uma vez que o homem, então, ele pecou, ele tem esse senso de quê? De emancipação, de virar e falar, não, eu sou Deus da minha vida, eu posso viver uma vida autônoma, ou seja, uma vida sem lei, eu produzo a minha própria lei, e a partir daí, então você simplesmente sempre quando a gente olha para a história, ou seja, para um livro da história, uma história da cultura ocidental, coisa do tipo, a gente tem que ter por trás disso esse entendimento de que existe uma tensão histórica, e ela começa lá em Gênesis. Eu vou deixar para trabalhar isso mais para frente, eu não vou trabalhar porque esse não é o meu ponto principal aqui. Eu só quero mostrar para vocês que existe um porquê das coisas, esse background. E sempre quando a gente também fala sobre marxismo, né, ou sobre o marxismo cultural, eu queria saber assim, o que vem à mente de vocês hoje? O que é marxismo cultural para vocês? Alguém gostaria de definir? Carlos. Então, muito bom. Ótimo.
Beleza. E é basicamente isso que eu queria falar. O Gramsci. Também é possível. Eu vou chegar lá e vou falar dele um pouquinho, mas o que eu quero mostrar para vocês é que, primeira coisa, é que a gente chegou onde chegou não é por acaso. As coisas que se discutem na universidade, no seu dia a dia, na internet, elas têm um porquê. E o primeiro, e o motivo básico, é o motivo bíblico. É aquele motivo do qual a gente consegue olhar claramente nas escrituras, do qual é essa tentativa de se emancipar, essa tentativa de virar e tentar produzir qualquer coisa, o homem tentar produzir qualquer coisa que não seja para Deus, seja para ele mesmo. A ideia é essa. E então, quando a gente vira e olha mais uma vez para todas essas questões que eu já mencionei, existe se eu desse um nome para essa pequena exposição, eu daria de Invasão Vertical dos Bárbaros. E aí o nome não é meu, né? Teve um cara, um brasileiro nos anos 60, e esse brasileiro, ele escreveu um livro chamado Invasão Vertical dos Bárbaros. Oi? Fala. Ah, tá. E o legal é que nos anos 60 ele percebeu o seguinte, dentro das limitações dele como homem, obviamente, mas ele ainda percebeu que estava tendo um movimento daquilo que, dentro da cultura de modo geral, movimento em que aquilo no qual as bases do qual haviam sido sedimentadas não só deu o boom, né, com a reforma e tal, mas se você olhar para o Ocidente e para o mundo ocidental assim, existe a influência do cristianismo na cultura, ela é muito forte. Então ele começa falando, mostrando alguns pontos do porquê que a nossa cultura, no caso a cultura brasileira, ela é pautada em aspectos do cristianismo. E como isso está sendo solapado em pequenas doses. E é daí que vem o nome Invasão Vertical dos Bárbaros, que é, antigamente, os bárbaros, né, que eram aqueles que estavam fora dos muros, né, lembra? Quem já viu o filme, aqueles filmes de, bárbaros é o quê? Extra muros. Né? E quando eles entravam, o que falavam? Bárbaros intramuros, exatamente, porque os bárbaros tinham invadido e aí eles iam detonar com tudo isso aqui. E a metáfora dele é justamente de que essa barbárie, que não é mais necessariamente a violência, mas a barbárie, ela vem então de uma maneira de baixo para cima, né? Ou seja, de dentro para fora, tipo uma eclosão, tipo, sabe quando vocês já viram uma implosão de um prédio? É legal ver, não é? Pois é exatamente daquele jeito. É como se isso tivesse acontecendo na visão dele e de vários outros também, e no qual ele percebe que existe essa mudança então daquilo que eram princípios, valores do cristianismo estabelecidos ao longo da história, do qual muitas vezes, ainda que uma pessoa não fosse cristã, ela ainda compartilhava certos princípios e ainda existia até um certo diálogo. Por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais concreto. Esse é do Schaeffer. Se alguém vira para você e fala assim, seja uma boa menina. Se fosse há uns 50 anos atrás, talvez 60, 70, iriam entender. Beleza, eu sei que ia ser uma boa menina. Hoje o que vão te perguntar? Pois é, o que é ser uma boa menina. Então essa base em comum não existe mais, né? Existe esse gap muito grande. E tudo isso, isso tem assim, eu quero que vocês entendam então. Tendo em mente então que existe essa tensão histórica, essa necessidade de emancipação, de que desde os anos 40 ali você já consegue ver uma movimentação, na verdade desde o século 18, mas aqui não entra o caso, mas então, especialmente ali nos anos 40, anos 50, 60, fica muito mais forte essa mudança da mente desses princípios cristãos para outros tipos de princípios. E onde que entra a ideia de marxismo cultural, de Marx e tudo mais? Basicamente, quando, por exemplo, você abre o Manifesto Comunista e lê logo o comecinho do Manifesto Comunista, o que fala? Eu vou ler aqui para vocês. Olha só. Ele diz assim, Marx, e Engels,
Eles estão o quê? Interpretando a história. Tá indo? Deu pra ir até aqui? Ele fala assim, olha só. Ele diz que a história de todas as sociedades que existiram até os nossos dias tem sido o quê? Uma história de lutas de... Beleza. Todo mundo já leu... Todo mundo já leu aqui o Manifesto Comunista? Mas engraçado, né? Tá na boca de vocês o vocabulário. Então, homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, mestre de corporação e companheiro, numa palavra, opressores e oprimidos, em constante oposição. Tem vivido numa guerra ininterrupta, ora franca, ora disfarçada, ora sincera, ora manipulada. Uma guerra que terminou sempre ou por uma transformação revolucionária da sociedade inteira, ou pela destruição das duas classes em luta. Então, quando a gente fala sobre marxismo clássico, o que vocês entendem? Vocês têm que entender aquela pessoa que quer estatizar, quer que o Estado cuide de todos os meios de produção. Hoje se dá, por exemplo, redistribuindo renda. De uma maneira assim, em que o Estado ele te obriga a redistribuir sua renda. Só um exemplo, para que fique mais concreto. E com o tempo, perceberam alguns caras, os estudiosos de Marx e tudo mais, que a revolução que o Marx gostaria que viesse por meio dessa revolução do proletariado, em que os oprimidos venceriam os opressores por meio da estatização dos meios de produção, isso iria abalizar todas as desigualdades. Isso não aconteceu. E aí que a gente começa então a discutir e entrar um pouquinho sobre o que fala, quando a gente fala um pouquinho de entender um pouco mais como que se dá aquilo que alguns autores, ou esse especificamente na verdade, vai chamar de invasão vertical dos bárbaros, que é com o pessoal da escola de Frankfurt. Todo mundo já escutou sobre eles aqui? Pois é, um exemplo bem que deu bem errado, né? Mas porque o que aconteceu em 1919, depois da Primeira Guerra Mundial, então, dois caras se perguntaram, que eram marxistas, eles se perguntaram o que deu errado. A revolução não veio, não aconteceu, né? A gente viu, que nem a Vita aqui falou, não deu certo, não aconteceu, mas como que então eles poderiam perpetuar de certa maneira esse marxismo? Eu acho que pelo tempo eu vou fazer o seguinte, olha só. Eles perceberam então que essa revolução ela não vinha por meio dessa revolução da luta armada e que ela viria de outra forma, ela viria então pelo meio da cultura. E quando a gente fala sobre marxismo cultural, a gente tem que diferenciar duas coisas. A gente precisa diferenciar aquilo que a gente vai chamar de uma revolução cultural gramsciana. Eu vou explicar. Gramsci, esse é o Gramsci, é o italiano, ficou preso. E o pessoal da escola de Frankfurt. Qual que é a diferença? Quando alguém vira para vocês dentro da faculdade e fala assim, olha, a gente precisa... Melhor, quando alguém vira para você e fala, nossa, mas você é cristã, mas você precisa ter um pensamento mais crítico. Entendeu? Aí, ou dentro da universidade, toda essa ideia de pensamento crítico vem da escola de Frankfurt. E isso tem a ver com o marxismo. Ou seja, você primeiro, então, você tem que criticar. A ideia é que existe uma teoria crítica do qual você critica todas as coisas que já existem, destrói e depois constrói em cima. É isso. E de Gramsci, a ideia de que aí é literalmente essa tentativa de que a revolução, então, ela vem pela cultura. Um exemplo disso é que nos anos 60, na época da ditadura, por exemplo, um pouco depois, estava sendo traduzido, esse cara chamado Gramsci estava sendo traduzido aqui no Brasil, o pessoal estava lendo, por exemplo. E eu quero que vocês, de maneira bem breve, assim, só entendam o seguinte, de que
dada essa tensão histórica que existe, dessa vontade emancipatória do homem, dada de que dentro dessa revolução que não veio, agora é uma revolução cultural, e que todas as coisas que a gente faz hoje na universidade, ela tem uma influência disso aqui. Eu pulei bastante coisa, eu não vou conseguir terminar por causa do tempo. Eu acho que só tem mais uns 5 minutos, né, Samuel? Mas não, mas eu vou dar um exemplo mais concreto aqui para vocês. Olha só, do que seria isso. Em os anos 50, quem já ouviu o xingamento quando alguém você já ouviu um xingamento na internet sobre, tipo, alguém chama você de fascista? Já ouviram? Beleza. Aí tem um livro que foi escrito em 1950 chamado A Personalidade Autoritária, no qual mostrava aqui de maneira geral, aqueles que cultivavam esses princípios cristãos tinham uma personalidade autoritária de um fascista. 1950. 1955. Quem já escutou que se você não casar cedo, ou se você demorar muito para casar, você fica louco? De brincadeira. É que eu não posso falar com todas as palavras aqui. Espero que vocês entendam. Mas, por exemplo, isso é 1955, por exemplo, do Eros e a Civilização. Enfim, tem vários livros, teve uma produção muito grande dentro da cultura. E tudo isso, todo esse movimento que aconteceu, aquilo que a gente poderia chamar de invasão vertical dos bárbaros, esse movimento, ele acontece, primeiro, por causa do sentimento emancipatório do homem, de querer negar a Deus com todas as forças. Pensa lá em Romanos 1. Se você quiser, abre aí e dá uma lida rápida. Romanos 1, 18 em diante. Que fala que o homem, então, o que ele faz? Ele suprime o quê? A verdade de Deus pela injustiça dele. A ideia é essa. Então, sempre quando a gente está conversando com alguém, conversando sobre esse tema de maneira geral, a ideia é de que ele está realmente... o homem natural, ele tem esse anseio de virar e falar que é Deus dele mesmo. Isso e aí deveria ser uma base de interpretação não só para a cultura, para a história, para tudo aquilo que a gente faz, seja nascer. A segunda coisa é de que a nossa cultura hoje, ela é o que é, primeiro obviamente por causa de Deus, como ele conduziu toda a história, mas ela é o que é por causa de produções como essa, de pessoas que entenderam que talvez a maior revolução que você pudesse fazer não era por meio da base da força, mas por meio de você moldar os princípios de uma cultura. Então, esse é o segundo ponto que eu queria que vocês guardassem. E o terceiro e último é que a resposta para isso seria aquilo que o Lewis fala aqui no finalzinho do livro dele, e aí eu vou passar para o Samuel, porque eu queria que ele falasse sobre antítese, certo? O Lewis, ele termina assim, ele falou o seguinte, num dos livros dele, e é o que eu creio que a Bíblia nos dá base para afirmar isso, mas quando alguém influenciado por esses aspectos culturais, por essa revolução cultural, por pessoas que já morreram, mas que ainda de certa forma regem o mundo, e elas viram para você e dizem que você acreditar no cristianismo não tem nada a ver, ou que a sua visão de mundo cristã está ultrapassada, e aí ela coloca uma outra coisa no lugar, ela perde simplesmente a beleza, o entendimento de olhar para o quão bela é a vida. E é aquilo que o Luiz fala, ele fala o seguinte, ele fala assim, olha, o verso mais esplêndido atinge seu completo esplendor somente por intermédio de todos os versos que o acompanharam. Se você voltasse a ele, ou seja, se você escreve um poema, imagina, você pega um poema grande, vai, fala um poema que vocês gostam aí, qualquer um.
E agora, José, beleza. Se eu só li dois trechos do poema e faço dele a poesia inteira, em vez de ser a poesia completa, ela vai perder toda a complexidade, não vai? Não vai perder toda a beleza dela? E com a vida funciona da mesma maneira. Se eu vir e falo que todas as nossas relações elas só envolvem opressores e oprimidos, e essa é a base da relação, e quem bate o pé mais forte vence, você perde a beleza daquilo do qual Deus nos mostra por meio da palavra dele, do qual Deus ele quer que você enxergue sendo mais parecido com ele, e enxergue, por exemplo, que na verdade quem abaliza todas as coisas é ele mesmo, por meio de Cristo, né? Se você pega, por exemplo, Gálatas 5 lá fala, não há mais escravo, não há judeu, não há mulher, não há homem, porque todos somos um em Cristo. E o Deus termina assim: se você voltasse a ele, haveria de considerá-lo menos esplêndido do que imaginava. E aí ele diz que você mataria, né? Você o mataria, isso num bom poema. E o que acontece com a vida de modo geral é que, uma vez que esse tipo de pensamento de maneira geral que busca solapar alguns princípios de maneira geral do cristianismo que foram estabelecidos ao longo da história, você perde a beleza da própria vida, da maneira como você olha a sua situação, da maneira como você se olha e enxerga as suas situações da vida. Eu não trabalhei algumas coisas, eu pulei muita coisa aqui por causa do tempo, e também porque eu quero que o Samuel ele só fale sobre, de maneira rápida, a questão que eu acho que é a questão essencial para a gente poder fazer essa leitura e poder começar a discutir, que é o entendimento que a gente tem de uma antítese cultural. E o que é isso? Eu vou deixar para o Samuel explicar, tá bom, Sam? Que a gente fez era só uma palestra só e a gente dividiu aqui, porque eu queria que o Samuel falasse também. Eu acho que... Alguém tem alguma pergunta aqui? Se vocês quiserem perguntar depois alguma coisa a respeito no final, coisa do tipo, pode falar, Sam. Eu tô aqui ainda. Não, eu acho que... pode falar. Beleza. Eu e o Kaufman, a gente está num grupo de pesquisa dentro do seminário que a gente estuda. E a gente vai começar a nossa produção de artigos a partir do mês que vem. E particularmente no meu artigo aconteceu um negócio interessante, porque assim, se vocês não sabem ainda, vão saber agora, mas assim, uma das pessoas que eu mais admiro no mundo inteiro mora nessa casa aqui atrás, o reverendo Davi Charles Gomes. E quando eu estava fazendo o planejamento desse artigo e tal, e o tema foi especificamente dentro dessa questão de marxismo cultural, eu comecei a pegar algumas vertentes que eu acharia interessante de falar primeiro sobre marxismo e depois alguns exemplos mais concretos. Eu comecei com Gramsci, com a Sociedade Fabiana, depois eu comparei isso com Marx e tal. E no final eu comecei a fazer uns mapinhas lá, umas loucuras lá no papel, e organizei e fiquei, cara, que legal, entendi isso aqui que eu queria entender. E daí eu olhei melhor e daí eu percebi que foi um mapa de teorreferência, que é um tipo de análise que foi o reverendo Davi que ele bolou. E isso eu comento porque o Kaufman, ele comentou sobre, especificamente dessa aplicação do marxismo cultural, que é uma parte da antítese que existe na humanidade, a antítese cultural na qual nós vivemos. A qual existem muitas vertentes, muitos ramos, e eu falo desse artigo porque quando eu peguei essa questão do marxismo cultural, do marxismo de maneira geral, eu comecei a comparar que você podia fazer as mesmas análises, encontrar os mesmos defeitos se você pegasse, por exemplo, o anarcocapitalismo, se você pegasse diversos outros tipos de pensamento, e no final a mesma estrutura funciona para tudo. Então, no caso, eu encontrei uma folhinha da árvore que o Dr. Davi plantou, sabe? Então, eu falo isso também porque eu vou citar um monte de coisa nesses 30 minutos que eu esqueci de começar o timer aqui, e então vai começar agora. Porque se eu não comecei o timer, não está contando, né? Então, muitas das coisas que eu vou comentar, se você ouviu muitas palestras do Dr. Davi, você vai sentir bastante o cheiro, mas não é cópia não, tá? É só pegar emprestado assim.
Pessoal, a gente vai ler alguns versículos bíblicos. Eu gostaria de fazer o seguinte, eu vou dizer o nome do livro. Se você está disposto a ler esse versículo, um versículo nesse livro, levanta a mão que daí eu vou dizer quem que vai ler, beleza? Alguém pode ler um texto em Gênesis, por favor? Eu vou dizer qual que é o versículo. Kaufman, pode ler Gênesis 1, 28, por favor, quando eu disser. Alguém pode ler outro texto em Gênesis? Marjorie, 2, 16 a 17. Alguém pode ler um texto em Gênesis 4? Ali atrás, você pode ler Gênesis 4, 17 ao 24. E isso vai ser durante a palestra, tá? Nos próximos 30 minutos eu posso chamar em qualquer momento, beleza? Deixa eu achar rapidinho aqui, cadê os versículos? João, Evangelho de João, alguém pode ler? João, por favor, leia pra gente João 17, 15. E Amós. Alguém aqui? Parra. Cara, o cara manja de Bíblia que o cara pegou o texto em Amós. 9, 11 a 15. A ordem alfabética no celular não ajuda, filho. Tá. Então, pessoal, essa palestra ela vai estar dividida em 3 partes. A primeira menorzinha, a segunda bem grandona e a terceira vai ser mais uma aplicação. Eu vou falar em 3 pontos. Primeiro, falando sobre a criação da antítese, a criação da humanidade. E vocês percebam que eu já falei de Gênesis 1 lá no começo, algumas horas atrás. Eu vou falar sobre a queda, como que essa antítese surgiu e como que isso se tornou tão exacerbado e como que os frutos disso cresceram tanto no nosso meio. Vai ser dividido em 2 partes também, uma muito antigamente e outra bem mais presente. E, por último, eu vou falar de redenção, a maneira de como que nós interagimos com essa antítese e o que a gente faz com isso e qual que é a esperança que a gente pode ter para alguma resolução dessa antítese. Então, vocês perceberam, a gente chama isso aqui de uma tríade de criação, queda e redenção e será dividida nessas 3 partes esta palestra. Kaufman, você pode ler Gênesis 1, 28? Gênesis 2, 16 e 17. Essa parte aqui a gente chama dos 3 mandatos que Deus deu para a humanidade. Mandato social, mandato cultural e mandato espiritual. Porque nesses textos a gente percebe que antes da queda, antes do ser humano ele pecar, Deus ele havia dado 3 tipos de missões para o ser humano. Uma relacionada a ele mesmo, vocês vão me obedecer, vocês não vão comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Outra relacionada aos seus pares, à sociedade, porque eles iam crescer e se multiplicar. Então percebam que desde o começo a vontade de Deus para a humanidade era que essas pessoas, no caso ali Adão e Eva apenas, porém tendo a sua posteridade, eles não ficariam sozinhos. Eles refletiriam a multiplicidade que existe em Deus, porque Deus, ainda que ele seja apenas um Deus, a gente sabe que ele são 3 pessoas, Deus Pai, Filho e Espírito, os 3 que se interagem entre si mesmos. E a gente reflete isso sendo uma humanidade plural, e esse era o plano do Senhor para nós desde o início. E também, e vai ser nesse mandato específico que eu quero que vocês foquem atenção, porque é dele que a gente está falando hoje, que é o mandato cultural. Então, quando ele fala, vocês vão dominar sobre a criação, vocês vão sujeitar a criação, significa que desde o começo o plano de Deus para a humanidade era que não apenas a gente obedecesse a Ele em tudo que a gente fizesse, não apenas a gente tivesse uma humanidade plural no qual a gente conseguisse se relacionar, a gente conseguisse trocar informações, conseguisse trocar ideias, conseguisse cada um ser de algum jeito e mostrar suas diferenças e nisso glorificar o Senhor, não apenas essas 2 coisas, mas também que nós deveríamos sujeitar a criação. Agradaria a Deus que a gente não apenas olhasse para aquilo que ele colocou e contemplasse, não apenas uma vida contemplativa, mas uma vida ativa da humanidade. Isso na criação, antes da queda. Perceba que Deus ele não falou pra gente, olha, eu criei vocês estão aí, vocês fiquem bonitinhos, não toquem em nada, tá? Que senão vocês vão estragar. Não foi isso. Quando Deus colocou as florestas, os desertos, quando colocou todo tipo de biomas e tudo aquilo que ele colocou na criação, coisas que inclusive a gente talvez nem saiba, né, como são antes da queda, antes do dilúvio, Deus, ele nos disse que a gente deveria interagir com tudo isso e transformar. Então agradaria ao Senhor que a gente pegasse aquela floresta tão bonita que ele criou e a gente transformasse aquilo.
a gente cortasse a madeira, a gente criasse casas, a gente fizesse para nós arquitetura, a gente fizesse para nós lugares que, tendo sido modificados, mostrando agora uma nova face, demonstrassem também a glória do Senhor, não apenas na nossa vida, subjetivamente no nosso coração, mas também na própria criação. Percebam que a cidade, o lugar no qual a gente vive, é um exemplo disso. A gente vive em cidades, em qualquer lugar que você olha, você vê um monumento. É um tipo de arquitetura apóstata, eu diria, porque onde a gente olha com os grandes prédios, com as ruas todas aplainadas e tudo bonitinho, a gente vê em tudo a obra do homem, né? Quando eu creio que algo mais próximo de uma visão redentiva de sociedade seria um lugar onde a gente tem também lembranças da mão do Senhor. Como o lugar que a gente está aqui, por exemplo, que a gente vê árvores, a gente vê chuva, a gente vê coisas diferentes do que a gente vê na cidade. A gente lembra da criação, a gente vê que a nossa vida não é apenas concreta, não foi apenas feito pelas nossas mãos. Então, esses são os 3 mandatos. Quando Deus criou a humanidade, Deus criou a gente naquele bercinho bonitinho que eu tinha comentado na devocional, tudo certinho, tudo colaborando para que a gente pudesse fazer o melhor possível. Porém, em algum momento veio a queda, em algum momento a gente olhou para o Senhor, a gente disse, a gente não está afim de sustentar esse pacto que o Senhor tem com a gente, que a gente vai obedecer e tudo vai ser certo, a gente quer a gente mesmo ser Deus de nós mesmos. Tudo bem? Não ficou tudo bem, né? E aqui que veio a queda. Então a gente viu o primeiro ponto, criação, estamos na queda. Na queda, as coisas começaram a ficar complicadas. Essa humanidade plural que a gente tinha, antes era uma humanidade heterogênea, onde todos, 100%, pense, Adão e Eva, 100% da humanidade, todos eles tinham o maior desejo em seu coração de que fosse feita a vontade de Deus e que fosse feita de maneira perfeita. Em certo momento eles desistiram dessa ideia, porém, era essa a ideia inicial. A humanidade se torna heterogênea quando cai no pecado, porque você tendo a redenção, você tem pessoas que são redimidas, pessoas que não são. Pessoas que são salvas, pessoas que não são. Isso não demora muito para acontecer, para a gente perceber isso muito na Bíblia. A gente pode lembrar de Caim e Abel. Você tem uma pessoa que fez uma oferta ao Senhor que foi agradável, outra que não foi, um matou o outro. Humanidade heterogênea. A gente pode lembrar de Noé e todo o resto da humanidade, onde você tinha um homem fiel, não 8, um, porque Deus teve graça de Noé, não de sua família, percebam isso, e contra ele toda a humanidade, que todo mundo morreu no dilúvio, e a família dele estava junto com ele, foi salva também, né, naquele momento. A gente pode lembrar de Babel, onde a gente tem uma parte da humanidade que decide não seguir aquilo que Deus mandou. Então percebam como a gente vê uma antítese. A gente vê um caráter antitético, a gente tem uma coisa aqui que está fazendo de um jeito e a gente tem outras pessoas que estão para cá querendo fazer completamente o oposto. E os exemplos abundam. A gente pode lembrar de Ló contra Sodoma e Gomorra, que inclusive a esposa dele, né, olhando para trás, lembrando das grandes maravilhas, né, que tinha em Sodoma e Gomorra, cidades maravilhosas, e uma estátua de sal porque não seguiu em frente. A gente pode lembrar de Israel no Egito, a gente tinha um povo do Senhor que estava lá e a gente tinha contra ele os bárbaros, as pessoas em torno. Redimidos e réprobos. Essa foi a antítese criada. Eu cheguei ao conhecimento desse poema pelo Dr. Davi. É um poema do Olavo Bilac, chama Alvorada do Amor. Eu não vou ler ele inteiro, mas tem algumas partes que Olavo Bilac, ele decidiu simular qual teria sido a conversa de Adão e Eva, só que de uma maneira bem apóstata, uma maneira bem mundana. Só que ele narraria esses primeiros minutos deles expulsos do paraíso. E a gente tem frases sendo faladas como, por exemplo, que Eva, tendo visto o paraíso que foi perdido, ela olhava para o deserto e hesitava tremendo. E Adão diz para ela, aprende a amar o amor, renovando o pecado. Abençoo o teu crime, acolho o teu desgosto. Bebo-te, eu bebo de você, de uma em uma, as lágrimas do rosto. Ah, bendito o momento em que me revelaste o amor com o teu pecado e a vida com o teu crime, porque, livre de Deus, redimido e sublime, homem fico na terra, à luz dos olhos teus. Olha que bonitinho, né? Estou longe de Deus, mas estou perto dos teus olhos. Terra melhor que céu, homem maior que Deus. Assim que termina o poema. Percebam que aqui se torna muito explícito isso.
esse desejo do coração humano de que a gente quer se tornar maior do que Deus, a gente quer pegar para nós as rédeas da criação, a gente quer fazer nós mesmos aquilo que a gente deseja. Não fazer as coisas segundo o coração de Deus, mas segundo o nosso coração. E essa é a história da antítese. Essa é a história daqueles que são réprobos, dos quais todos nós já fizemos parte. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. É o que fala a palavra. A palavra fala também o que está em Gênesis 4, 17 a 24. Alguém pode ler pra gente? Quem pegou para ler? Certo, perceba que nesse texto a gente vê aqui uma corrupção daquilo que foi o mandato cultural. Caim tinha matado Abel e Deus colocou uma espécie de maldição em Caim e falou, olha, a terra não vai mais dar força para você, você vai plantar, a terra não vai dar nada para você. O mundo não vai entregar a sua força para alguém que fez um crime desse tipo. Foi a maldição que Deus deu para o primeiro assassinato. E percebam que os descendentes de Caim foram todas pessoas que não lidaram com coisas da terra. O pessoal lidava com gado, com tenda, coisas assim. E o texto, ele é muito interessante porque, perceba, você tem... parece uma narrativa que começa muito bonitinha, né? Olha que legal, né? Coabitou Caim com a sua mulher, ela concebeu, deu a luz a Enoque, foi vindo um monte de gente, né? De um para o outro. E daí, olha, Ada deu a luz a Jubal, este foi pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Olha que bonitinho, né? Fazendeiros e pessoal, aqui ó, a gente tem barraca aqui, legal, show de bola. O nome de seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Gente, fechou o retiro, né? Zilá, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Não, acho que é tesoura, de certo, né? Não era espada, coisa assim, né? Garanto. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu e um rapaz porque me pisou. Gente, o cara pisou no pé do cara, o cara foi e matou o rapaz. Olha só, gente, como tá bonitinha essa geração. E 7 vezes se tomará a vingança de Caim de Lameque, porém 70 vezes... 7 vezes se tomará a vingança de Caim de Lameque, porém 70 vezes 7. A punição que Deus colocou para Caim vai ser tomada a vingança de qualquer pessoa que tentar matar ele. Porque Deus tinha mandado, olha, vocês vão crescer e se multiplicar. Então, se matar Caim, você, né, dificulta essa ordem que o próprio Deus deu. Então, Deus falou, não, você vai andar errante pela terra, vai ser zoada a tua vida, mas ninguém vai te matar, pelo menos. Esse homem aqui, ele falou o seguinte, essa vingança que Deus colocou, que Deus mesmo ia tomar vingança daquele que atacasse a Caim, a vingança que qualquer pessoa fizer contra mim, 70 vezes maior do que a vingança de Deus vai ser. Então vocês percebam que o mandato de Deus, que Deus deu pra gente é, vocês vão fazer cultura, vocês vão modificar o mundo, vocês vão fazer coisas que vão me glorificar neste mundo. Porém, não demorou muito tempo, a gente percebe que essa antítese, cada vez mais, ela fica agravada. Então percebam que existem diferentes graus de antítese. Existem sociedades melhores e sociedades piores. É uma coisa que a gente não pode dizer em muitos lugares, né? Mas, percebam que aqui a gente vê, nesse texto, como essa antítese, em diversos momentos, ela fica cada vez mais esticada. E como também o homem ele tem esse desejo de que ele próprio seja o Deus e de como ele perverte o mandato que Deus deu. Se Deus nos deu a força da terra para a gente fazer o bem, a gente faz já espadas para a gente poder matar e tomar uma vingança pior do que a que Deus faria. Você fermenta isso por alguns milhares de anos,
e você chega em 31 de outubro de 2020. Você passa isso, você aplica essas mesmas regras por milhares de anos, você chega onde a gente está. E aqui eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre teoria de comunicação, rapidinho, porque o Kaufman mostrou o tempo que eu já usei e eu fiquei assustado. Que falta? Nossa, gente, estou em casa então, tá tudo bem. Teoria de comunicação, eu digo porque vocês vão perceber por que isso é importante. A gente tem então esse ambiente que a gente viu, a gente fermentou isso por milhares de anos e a gente está aqui onde a gente está hoje. E cada um de nós, a gente vive antíteses pessoais na gente. O Kaufman comentou de muitas pessoas na faculdade do marxismo cultural, ele comentou sobre essa sociedade que a gente está aqui, muito ao contrário do Éden, ela milita dia e noite para que a gente seja derrubado, para que a gente seja morto. E as pessoas as pessoas da congregação, a gente tem tido uma série de pregações em Daniel, o reverendo Jonatas tem pregado, e isso tem estado muito bem cristalizado nas pregações dele, que esse mundo, o lugar no qual a gente vive, ele é cheio de monstros, é cheio de bestas feras, as quais, se pudessem, nos abocanhariam todos de uma vez. Os governantes deste mundo, as pessoas que estão no poder, as pessoas que militam, mais uma vez, dia e noite, contra as coisas boas que o Senhor Deus nos deu. Contra o desejo que o Senhor tem para a humanidade. E a pergunta que eu acho que é mais importante do que a gente vê o poema do Olavo Bilac, a gente lê os textos e tudo mais, uma coisa que creio que seja importante para você também é como que eu aplico isso na minha realidade? Como que eu olho para as crises, para os problemas, para as coisas que eu enfrento e eu aplico isso na realidade que eu vivo? Se eu sei que o mundo que está à nossa volta é cheio de pessoas que querem o nosso mal e que querem destruir aquilo que é bom, o que eu faço se eu começar... Como que eu sei se eu estou influenciado por esse mundo? O que eu tenho que fazer nesse mundo, contra esse mundo? Como que eu ajo? E nisso surgem diversas vertentes. É uma área, inclusive, muito procurada hoje, dentro especialmente da teologia, essa questão de relação do crente com a cultura. Como que a gente vive, como que a gente... como é que eu faço em São Paulo? Que tipo de vida que eu tenho que viver? Será que o certo... Gente, é tão bom retiro, a gente podia se fechar aqui, né? Se deixarem aqui, a gente ficar mais um pouquinho. Fazer uma nossa comunidade monástica aqui, gente. Quem é que não chega no trabalho, não chega em casa, na família, às vezes, já tem uma discussão, fica meia hora lá, já discute com alguém em casa, no trabalho, sei lá. Aqui, sei lá, você pode ter ficado já o dia inteiro sem brigar com ninguém, espero que tenha sido esse o caso. Show de bola, né? Acho que se a gente ficar aqui bastante tempo vai ser assim. Muitas pessoas tentaram fazer isso. A resposta que eu dou para isso, eu vou precisar de um pouquinho de teoria de comunicação, como eu falei. E, basicamente, o que eu quero dizer para vocês é que a comunicação que a gente tem, ela é uma comunicação entre corações. E vocês vão ver a importância disso daqui a pouco. Porque, percebam, quando eu falo com vocês, nessa palestra aqui, eu estou trazendo tudo o que eu sou. Todas as lembranças, todos os traumas que eu tenho. Se eu tivesse medo de falar em público, eu estaria trazendo isso para vocês. Se eu estou com um pouco de frio, se eu estou com um pouco de fome, enfim, qualquer coisa. Não digo que estou. Mas qualquer coisa dessas eu trago aqui completamente. E você que está sentado também. Você está com as suas experiências aqui. Você traz coisas. Se você, por exemplo, se o meu rosto é familiar para você de alguma pessoa que você odeia, você está me olhando diferente de alguma pessoa que possivelmente... que sei lá, que eu não lembro quem a pessoa odeia. A gente traz tudo que nós somos quando nós nos comunicamos. Qualquer tipo de comunicação envolve todo você. Tem um autor que ele vai definir, autor bem conhecido, pastor presbiteriano, Hermes Steinmeier, ele vai definir a arte. É uma das aplicações dessa comunicação que a gente faz, e creio que uma das mais fortes, como uma expressão intelectual, consciente ou não, subjetiva e sensível da nossa cosmovisão. O que isso quer dizer? Ele está dizendo que arte, gente, quando uma pessoa ela produz arte, ela está cristalizando a cosmovisão dela. Pode ser uma coisa que ela queria colocar na arte, pode ser alguma coisa que não. Muitas vezes você vê algum autor que ele escreve alguma coisa, eu tenho uma experiência muito pessoal com isso por causa do livro Alice no País das Maravilhas, que a primeira vez que eu li eu gostei bastante. Lewis Carroll, legal, né? Os bichinhos lá, Alice caindo lá, os poeminhas, show de bola.
Só que quando você descobre que Alice no País das Maravilhas é a autobiografia de um cara que ele não queria crescer, que a Alice, na verdade, é o próprio Lewis Carroll, e se você vê a biografia dele, fica evidente isso, eu comecei a achar, credo, mano, mas é que, mano, o cara ali, sabe? Porque você tinha, por exemplo, você tem aquele do Me Beba, Me Coma, que a Alice encontrou um negocinho, estava escrito Me Coma ou Me Beba, e ela comia ou bebia. Ela continuava com a mesma idade que ela estava, quando ela comia ela ficava grandona. Era assim que o Lewis Carroll se sentiu. Eu ainda sou criança, eu quero ser criança, mas eu tô nesse corpo de adulto, tá crescendo barba, gente, o que eu faço? Eu fiquei tipo, credo. Por quê? Porque ele consolidou a cosmovisão dele naquilo ali. Os sentimentos que ele tinha, aquilo que ele sentia dele mesmo, do próprio corpo, sei lá, cristalizou, colocou num lugar ali. Erwin Panofsky, que foi um crítico de arte, ele diz que o conteúdo é a atitude básica de uma nação, período, classe, crença filosófica ou religiosa. Então, tipo, a galera, tipo, todo mundo da sociedade vai consolidar como conteúdo da arte, conteúdo de algo, tudo isso qualificado inconscientemente uma personalidade condensada numa obra. Mais uma vez, é basicamente a mesma coisa. Que você vai pegar valores da tua sociedade, da tua religião, do lugar onde você está, enfim, e você vai cristalizar num lugar só, e isso é a tua arte. E essa é a definição de arte, basicamente. Você pega a tua cosmovisão, você concentra isso em algum lugar, em algum meio, e é isso que aquilo vai virar. E percebam que o próprio Deus usa isso para falar ao nosso coração. A gente pode lembrar quando o profeta Natan foi falar com Davi, que ele chegou e contou uma historinha para Davi, e falou, viu, tinha um cara aqui que ele tinha uma ovelhinha muito querida dele e tal, e daí chegou um cara rico lá e pegou a ovelha dele e tal, daí Davi ficou indignado com aquilo, e Natan apontou o dedo na cara e falou, esse cara é você. Porque quando você tem na arte, você pega a realidade na qual você vive, os valores que você tem, tudo isso você consolida em algo. Você transforma aquilo em algo tangível. Que você pode ler, que você pode olhar, que você pode tocar, enfim. Hermann Doiver, no livro dele, Raízes da Filosofia Ocidental, é esse o nome, né? Raiz da Filosofia Ocidental, né? Raiz da Cultura Ocidental? Eu sempre confundo o nome desse livro. Na página 25 ele fala: todas as expressões públicas da sociedade dependem dos poderes culturais espiritualmente dominantes. Isso eu falo, irmãos, porque percebam, se a gente tem, quando você produz arte, quando você produz esse tipo de cultura, você cristaliza a sua cosmovisão, o que a gente fala do arquiteto que projeta os prédios que a gente vive? Você não tem uma cosmovisão cristalizada ali? Da pessoa que escolheu a cor do outdoor que você vê na rua, você não tem uma cosmovisão cristalizada ali? Independente se aquilo é esse tipo de cultura, se é arte, se é algo criado com esse intuito, você tem cosmovisão cristalizada ali. E Doivert, quando ele vai falar isso, ele vai dizer que as expressões públicas, aquilo que a gente expressa de maneira pública, vai depender dos valores da sociedade no qual a gente está. Isso influencia quem nós somos, mesmo quem você é, e aquilo que também as outras pessoas, os artistas, as pessoas conhecidas pela arte vão fazer. Um exemplo importante disso, eu acho que tem uma peça que teve uma vez chamada La Bête, que tinha umas pessoas que ficou conhecido como macaquinhos, tinha pessoas que ficavam nus, fizeram um círculo e sei lá o que faziam lá. E ficou uma discussão muito grande, o pessoal cristão ficou indignado, porque onde se viu chamar isso de arte, como que pode? Pessoal, isso é arte sim. O que gera no nosso coração tanta repulsa e tanta raiva é porque é uma arte apóstata. É porque quando a gente olha para isso, a gente identifica essa antítese e a gente vê cada centímetro quadrado disso aqui está apontando contra Deus, está dizendo que está tentando perverter a realidade que Deus criou. Eu peguei um exemplo da arte, a gente tem exemplos, inclusive, a gente pode pensar da produção cultural do homem, a nossa cultura, aquilo que a gente cultiva no jardim que Deus nos deu. J. Robert Oppenheimer, ele foi um cientista, ele foi um dos líderes do Projeto Manhattan, então basicamente ele é o pai da bomba atômica. Em certo momento ele foi dar uma entrevista, e é interessante porque naquela entrevista parece que o cara está morto, sabe? Você não vê vida nos olhos do cara, e ele está falando um discurso sobre aquilo que ele fez. E ele pega um trecho de um texto indiano chamado Bhagavad Gita, onde você tem um cara chamado Arjuna, que ele encontra com Krishna, e na concepção hindu, ali, o mundo, a realidade, tudo passa por ciclos. Então as coisas são criadas, são destruídas, são criadas, são destruídas. E quando Krishna se mostra para aquele cara, ele se mostra então como aquela figura cheia de braços, muitas cabeças e tal. E o Robert J. Oppenheimer, ele ficou muito conhecido por uma frase em inglês, eu vou traduzir ela em seguida. Now I am become death,
the destroyer of worlds, que é como ele se sentia. Agora eu me tornei a morte, este que destrói os mundos. Essa é a produção cultural que a gente passou a fazer nesse mundo antitético. Até o Dr. Davi também ele citou certa vez sobre um protocolo na Guerra Fria chamado MAD, Mutually Assured Destruction, que é destruição mútua garantida, que é a ideia de que quando você tinha Estados Unidos e União Soviética, o que fez com que apaziguasse a questão da Guerra Fria era que, se qualquer um deles resolvesse atacar o outro, o mundo basicamente acabava. Porque a galera tinha tanta bomba atômica, tanto poderio militar, que mutuamente, qualquer um que desse o primeiro passo, puxou a luva, assim, deu tapa na cara da pessoa, os dois morriam. Isso que garantiu a paz naquele momento. Foi expresso num filme muito bom, inclusive, chama The Day the Earth Stood Still, O Dia que a Terra Parou. Não o novo, o antigo, que fala de olha que interessante, um alienígena que visita o mundo. Só que esse alienígena, ele tem junto com ele um golem, um bichão assim enorme, que se qualquer pessoa matar ele, aquele bichão destrói o planeta. E no planeta do qual ele veio, não tem crime. Por quê? Porque não tem homicídio. Porque se qualquer pessoa se matar, todo mundo morre. Então a galera ficou bem de boinha, né? Percebam então que essa se torna a nossa cultura. Assim como a gente vê coisas bonitas, a gente vê lugares nos quais a gente consegue ouvir a natureza, a gente tem também esse tipo de coisa. A gente tem, por exemplo, Alfred Nobel, que foi o inventor da dinamite, ele falou o seguinte: olha, no dia que dois exércitos eles puderem aniquilar um ao outro em 1 segundo, todas as nações civilizadas, é o que se espera, elas vão sair da guerra e voltar para casa e vai ficar tudo bem. Vocês percebam que a nossa paz ela se torna uma paz pelo medo, se torna uma paz pela ameaça. E quando a gente fala que a interação humana é uma interação entre corações, a gente percebe que todas essas coisas elas nos afetam e com essas coisas nós interagimos e a gente gera um efeito nessas pessoas que produzem essas coisas. Se você conhece pessoas, eu estou aqui, algum efeito eu estou tendo na vida de vocês aqui. E só de eu olhar para vocês, só de eu me comunicar com vocês, ver quem que está quase dormindo, quem que não está, quem que está sorrindo, quem que está de braço cruzado, isso gera efeitos em mim. Então perceba, é uma comunicação entre corações. Eu afeto vocês, vocês me afetam. Então, quando aparecem pessoas falando sobre visões de como que a gente interage com a cultura, perceba como é um debate muito mais complexo. Tem uma pessoa, Richard Niebuhr, eu não sei classificar ele, um filósofo ou um teólogo? Sabe dizer? Teólogo. Richard Niebuhr, ele escreveu um livro chamado Cristo e a Cultura, no qual ele fala sobre 5... chama tipologias, mas podem ser motivos, 5 elementos de basicamente todos os movimentos cristãos possíveis que podem ser enquadrados nesses 5 tipos. Ou você vai ter Cristo como uma pessoa que é contra a cultura, você pode pensar os Amish, você pode pensar os monasticistas, olha, a gente vai dizer que, gente, essa cultura do mundo aí é zoada, a gente vai ficar aqui, a gente vai produzir a nossa cultura e a gente vai ficar isolado, a gente vai ficar aqui num refúgio, ninguém sai, não vai lá pra fora porque senão vai dar tudo errado. Fica aqui. Cristo contra a cultura, era uma das visões. Cristo da cultura é outra visão. Por exemplo, os liberais, que vão dizer que Cristo, ou a religião, o cristianismo, tudo é uma produção cultural. É um povo lá, os hebreus e tal, que fizeram um mito, e daí chegaram lá uma galera lá na Grécia, Roma e tal, que quiseram concretizar aquilo que os hebreus mitologizaram, criaram um outro mito, inventaram Jesus Cristo, esconderam o corpo do cara, sei lá o que fizeram, e pronto, criaram uma religião. Maravilha. Cristo como parte da cultura, Cristo como cultura como qualquer outra. Cristo sobre a cultura é um outro tipo de análise que ele fez. Por exemplo, o medievo, né, as épocas medievais, você tinha os clérigos, que eles tinham, são essas pessoas com essa profissão muito mais nobre, muito melhor do que a ralé aí que fica trabalhando, o sapateiro. A gente trata de coisas celestiais, a gente fica teorizando quantos querubins podem dançar na cabeça de um alfinete
coisas celestiais, coisas úteis. Não é essas coisas da ralé. Então Cristo sobre a cultura, acima. Você tem uma cultura aqui embaixo, Cristo está aqui em cima. Uma cultura melhor. Cristo em cultura em paradoxo, e muitas pessoas vivem isso, talvez, não sei como está a sua vida, talvez você viva segundo essa tipologia, de que você tem dois reinos simultâneos. Você tem um reino que é o reino do Senhor, você vive aqui. Quando você está com a gente, você tem essas regras que você segue, você lê a Bíblia, você dá assim, sabe, show de bola. Mas quando você chega em casa, quando você vai para o seu trabalho, quando você faz outras coisas, aí você está em outro reino, você está em outro lugar, seguindo outras regras. Você fala diferente, você fala palavrões, você mente, enfim. Por quê? Porque são dois reinos. Um tem nada a ver com o outro. Tá um aqui, outro lá. E outro como Cristo transformador da cultura. E acho que alguns aqui talvez já dê um sorriso, né? Que bonito, legal, né? A gente vai transformar a cultura, a gente vai ir lá, a gente vai modificar a nossa cultura. Gente, vamos lá na Rede Globo, modificar tudo. Transformar tudo isso, ao meu ver, é uma visão um tanto triunfalista, essa é uma crítica. Porque percebam que se a gente enxerga que a comunicação humana ela se dá entre corações, então o buraco é muito mais fundo. Porque se você tenta ser o transformador da cultura, perceba que a cultura também te transforma, porque são corações que interagem. Você vai trabalhar na Rede Globo, os seus colegas vão te influenciar, assim como você vai influenciar o teu colega. Mais uma vez eu pego do Dr. Davi, quando ele fala de teorreferência, o problema disso é que a referência para essa análise está na cultura. Essa análise ela serve para você olhar para os movimentos culturais e dizer aonde que eles estão. Só que não ajuda muito a gente no nosso dia a dia, né? A gente, olha só, eu sou uma pessoa de Cristo transformador da cultura, e você? Qual que você é? A resposta que eu dou é uma resposta de dizer que hoje a nossa resposta ela não... Pera, eu vou reformular. A resposta para nós hoje não é muito diferente da resposta que havia antigamente, lá no Éden, lá em Gênesis 1, que a gente leu mais cedo. João 17,15, quem pegou pode ler. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Perceba que Jesus, na oração sacerdotal, pouco antes de ele subir aos céus, ele orou por nós. Ele lembrou de você nessa oração. E ele orou ao Pai dizendo o seguinte: viu, eu não quero tirar, Pai, eu não peço que você tire eles do mundo. Não separe eles do lugar onde eles estão, mas livra eles do mal. Esse é o meu desejo. A aplicação que eu dou é que, na nossa vida, a gente tem que aprender a viver apesar das contingências, das coisas negativas que acontecem à nossa volta. E eu não vou dar uma resposta muito bonita para vocês, assim, eu vou dizer, gente, vocês têm que fazer isso e tá resolvido todas essas questões. Porque, como eu falei, o buraco é muito mais fundo do que parece. Eu espero que vocês tenham percebido isso. Eu creio que a maioria de nós somos estudantes, seja do ensino médio, seja na faculdade, e trabalhadores também. Não que estudar não seja um trabalho também, mas um trabalho secular formal. O emprego, termo melhor. A gente vive eu diria, pode dizer que é a cidade mais secular do nosso país. A gente vive numa realidade excitada, uma realidade na qual tudo é tão estranho. A gente vive num mundo de progressivismo, a gente vive num mundo onde os bárbaros não estão fora dos muros, a gente não está aqui, todo mundo armado, esperando chegar os índios aqui para matar a gente, não sei, é uma comparação com a Revolução Americana, ou não estamos aqui esperando ser invadidos porque os bárbaros estão lá fora. A gente vive num mundo no qual você vai apresentar um artigo, você vai fazer a sua tese de conclusão de curso, você vai assistir uma aula de sociologia. E você vai encontrar oposição à tua fé, porque os bárbaros estão aqui dentro, estão ao nosso redor. A gente vive numa sociedade onde a gente tem um secularismo, e eu, pensando nas universidades que vocês estudam, eu acho que esse secularismo, ou ele é bem explícito, ou ele é mascarado. A gente vive num mundo onde a gente tem companhias, a gente tem pessoas à nossa volta, descrentes, pessoas que odeiam o Senhor e que fazem parte dessa antítese, naturalmente, que corrompem os bons costumes, que influenciam a gente também. A gente vive num mundo de secularismo explícito. Você não precisa esconder a tua visão de que você é secularista, que você não crê numa verdade, que você pode fazer o que quiser com a tua vida. E a gente vive num mundo onde a gente erra também de achar que com crentes
se a gente se juntar, a antítese seria um pouquinho menor, porque todos nós somos... Seria um pouquinho menor, mas não muito. Porque todos nós somos pecadores. É interessante que retiro tem uma data limite. Você não pode passar de uns 4 dias de retiro, que senão já começa a ficar bem ácida as relações. Se você depriva as pessoas aqui de sono, o pessoal começa a ficar muito cansado. Amanhã, talvez já comece a ter alguns atritos. E foi isso que na Idade Média o pessoal tentou fazer com os monastérios, né? Que no começo era uma ideia bonita, né? Vamos pegar os crentes dos crentes, a galera que quer sair do mundo e a gente quer viver para Deus. E no final você tem autores dizendo que o monastério era pior do que a sociedade que circundava o monastério. Uma resposta que eu dou, e aqui eu pego da Apologia de Sócrates, que é interessante o livro, que a Apologia de Sócrates é quando chega uma galera para falar com Sócrates pouco antes dele morrer, dele ter que tomar cicuta, e o pessoal fala, não, vamos fugir e tal. E no começo, Sócrates ele começa a contar uma história, ele começa a falar de onde que ele veio, quando que ele nasceu, como é que foi as coisas e tal. E daí conversando ele fala, pera, agora eu já lembrei quem que eu sou. Eu acabei de contar minha história inteira, eu lembrei quem que eu sou, agora a gente pode discutir, vamos falar o que tem a ver com essa prisão aqui, o que a gente faz. Porque eu tô às vésperas da morte. E tem a opção de fugir e tudo mais, mas espera eu lembrar quem eu sou. Lembre de quem que você é. Lembre da criação. Lembra do plano perfeito que Deus criou para visão, para realidade que você existe. Lembre de que o mundo não era para ser, quer dizer, sempre foi para ser assim, Deus planejou tudo, mas a realidade como Deus a criou na criação não era desse jeito. Que quando a gente anseia por coisas superiores, a gente está lembrando aquilo que foi perdido e a gente está ansiando por aquilo que virá. Coloque a tua referência em Cristo, interprete o mundo de acordo com Cristo. Não pergunte aonde que as relações ácidas que você tem com a tua família, com o teu trabalho, onde que isso vai dar. Interprete a luz da redenção. Perceba que tudo o que existe na tua vida, todas as coisas, elas circundam essa história, que é a história da redenção, onde todas as coisas apontam para Cristo e todas as coisas convergem nesse ponto que é a redenção, no qual Deus receberá a glória de todas as coisas. Amós 9, 11 a 15, quem pegou pode ler, se puder ler no microfone aqui. Parra que pegou? Você tem voz bonita, cara, por favor, leia aqui. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão seu vinho, farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Para mim, pelo menos, a resolução da antítese está só nisso, porque eu não posso apresentar para vocês também mais uma resposta reducionista, reduzir a realidade e dizer, gente, faça isso, mora aqui no refúgio, more na igreja, vá para o seminário, que resolve. Não. Deus, em Amós, o Espírito escreveu, sentença após sentença, com o cajado. Gente, vai ser ruim, vai ser difícil, vocês vão apanhar e vai ser muito dolorido. Só que vem dias nos quais a pessoa está plantando, o cara está jogando semente aqui e tá o carinha atrás ali colhendo. Se eu acelerar muito aqui, o cara atrás não consegue colher na hora. Que eu tô plantando a semente aqui da parreira e quase não dá tempo de fazer já o vinho, porque já está pronto de tão fértil que é a terra. Eis que vem dias melhores, eis que vem dias nos quais os caminhos serão aplainados, onde tudo isso vai ser diferente. Busque uma cultura
eterna, pautada nessas coisas. E como eu falei, se eu tentasse dar alguma resposta, qualquer resposta aqui para tudo, eu estaria sendo reducionista também, eu estaria sendo hipócrita aqui, porque eu falei de tantas visões reducionistas. Mas lembre de quem você é. E se Sócrates, para ele lembrar de quem que ele era, ele teve que contar a história inteira, aqui está escrito quem que você é. O que que você fez, como que é a tua personalidade, como que é os teus erros, quem que você é aqui diante de Cristo. Foque o seu coração numa cultura eterna, que aí eu acho que a gente não tem uma visão reducionista, porque lá as coisas serão plenas, serão perfeitas, como nosso Deus é perfeito. Passo a palavra para a pessoa que irá orar. Eu peço que o Dani esteja orando nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento que a gente teve de reflexão, de ouvir da Tua palavra, sobre toda a Tua história, o jeito como fomos criados, o que aconteceu depois, como abandonamos disso, mas o Senhor proveu redenção pra gente. Fixa isso em nossos corações, para que tenhamos sempre o Seu plano e o fim da história na nossa mente, para que a gente possa olhar toda a cultura, lembrando que o que a gente vê ao nosso redor não é o mundo como ele foi criado, mas que ele é um mundo caído, que está em antítese contra Ti, mas que pela Tua redenção a gente consegue olhar as coisas com os Teus olhos e passar a anunciar a Tua palavra para todo esse mundo, como o Senhor ordenou. Nos dá um tempo bom agora, nesse final de dia, e amanhã também, no nosso culto. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Amanhã, café